Ora bem, se calhar não estamos tantos como habitualmente, mas horas são horas. Vocês da vossa parte está tudo durante. Sim, acho que sim. Podemos começar, está bem? Então, muito boa tarde, se quiserem, bom dia ou boa noite, porque às vezes podemos estar noutras latitudes sem a gente saber. Eu a todos vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aqui nos encontramos em Paradela, neste dia muito ventoso. Acabamos por optar por este local
que não foi o mesmo de passada semana, precisamente também por causa deste vento um bocadinho frio e por isso que suportável este calor. Vamos, neste 17º domingo do tempo comum, celebrar a Eucaristia. Será a última vez que eu virei cá, uma vez que em agosto não teremos aqui a Eucaristia. Irão ser depois retomadas no primeiro sábado de setembro. Entretanto, vamos nós, neste dia também, procurar apresentar ao Senhor as nossas intenções, as nossas vidas. Vamos pedir também por aquilo que mais nos preocupa e vamos pedir perdão pelas vezes em que nem sempre atuamos da melhor maneira. E por isso, para todos vós que estáis aqui e também para aqueles que fazem parte já da nossa paróquia e que são paroquianos virtuais, alguns dos quais a milhares de quilómetros de distância, como é o caso no Brasil e não só, também na Suíça, para todos eles e para aqueles que estão mais perto, mas que não estão aqui, nem são da nossa terra, sejam todos bem-vindos e vamos pedir perdão pelas vezes em que nós nem sempre atuamos bem e uma das maneiras de pedir perdão é confessarmos pecadores dizendo assim: confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de cada um de nós, como cantamos, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo, multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor meu Deus, vós fizeste reinar o vosso servo em lugar do meu pai Davi, e eu sou muito novo e não sei como proceder.
este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente, para saber distinguir o bem do mal. Pois quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: porque foi este o teu pedido, e já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Senhor, eu disse, a minha herança é cumprir as vossas palavras. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. Amo, Senhor, a vossa lei. Consola-me a vossa bondade, segundo a promessa feita a vosso servo. Deixam sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz as minhas delícias. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Por isso eu amo os vossos mandamentos, mais que o ouro mais fino. Por isso eu sigo todos os vossos preceitos e detesto todo o caminho da mentira. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. São admiráveis as vossas ordens, por isso a minha alma as observa. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, os que são chamados segundo o seu desígnio, porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E àqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Aleluia, Deus está. Aleluia, no meio de nós. Aleluia, é nosso amigo e ficará sempre nós. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus às multidões: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? Eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso todo escriba instruído sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, acomodem-se um bocadinho. Desta vez, se calhar, vou falar mais um bocadinho do que aquilo que é normal, até porque é a última vez. E já que vocês, de facto, durante o mês de agosto não me vão ouvir aqui, espero que me ouçam noutro sítio e noutros locais, ou se não for a mim, pelo menos que seja outro colega meu. E gostava hoje de, na sequência desta liturgia da palavra, e se esta ventania me ajudar, não está a ser nada fácil, gostava, vamos fechar para já o lecionário, gostava, deixa-me ir aqui aproximar mais do meio, gostava de chamar a atenção para estas leituras que tivemos ocasião de escutar. Se vós ainda tendes boa memória, certamente que vos lembrais, e eu vou recordar, e se eu me esquecer agradeço que me corrijam ou que me complementem. Há 3 semanas, quando começaram estas histórias que Jesus ia contando, estas parábolas, Jesus começou com a história do semeador que saiu a semear. E lembram-se que a semente caiu, naquela altura era assim, não havia máquinas, e a semente, umas caíram no caminho, outras nas rochas, outras nos espinhos, outras nas pedras, e também caiu na terra boa. E por isso, porque a terra era diferente, foi produzindo umas 100, outras 90, outras 30 e não sei mais quantos. Isto foi o que nós ouvimos, para nos dizer que nós é que éramos o terreno e que nós é que tínhamos que criar as condições para que a semente que é boa não se estrague por culpa nossa. A semente que é a palavra de Deus, que não seja por nossa culpa, não seja pela nossa incúria, que deixe de produzir aquilo que deve produzir. Isto foi há 15 dias. Continuando na mesma senda, se há 15 dias foi o semeador, há 15 dias, há 3 semanas foi o semeador, há 15 dias foi, como se lembram, ou na semana passada, melhor dizendo, já estou agora meio baralhado. Na semana passada foi precisamente, de novo, a semente, mas a semente do trigo, que Jesus contou a história do homem que semeou o trigo,
e o inimigo de noite colocou o joio. E quando o semeador pensava que só tinha feito uma boa sementeira com trigo, de repente dá-se conta que no meio do trigo também está o joio. E lembram-se que foi dito na altura, é que de facto não é o joio só que são os maus. Os maus, que somos nós, o joio, somos nós e toda a gente. Porque nós temos coisas boas e coisas menos boas. Foi aquilo que eu tentei explicar da outra vez quando aqui estive, porque nós às vezes nestas coisas temos um bocadinho a pretensão e a preocupação de dizer que os maus são sempre os outros e que os bons todos fossem como nós e por aí fora. Nós não dizemos assim deste jeito, mas no fundo acabamos por pensar um pouquinho assim deste jeito. E o Senhor vai nos dizer, cuidado, deixem crescer tudo, que Senhor, queres que a gente tire o joio? Isto foi na semana passada. Não, deixai-os crescer, porque o joio está neles e está em vocês, porque vocês são pessoas boas, mas também às vezes sois maus. Deixai crescer isto tudo. O nosso Deus é um Deus paciente. Foi aquilo que a conclusão que nós chegamos, é um Deus que está sempre pronto a dar mais uma oportunidade ao homem e à mulher, obviamente que eu não falo aqui homem, falo em humanidade. E finalmente, no Evangelho de hoje, encontramos precisamente esta passagem em que, eu não quero acreditar que agora me lembro que é o Evangelho que eu li hoje. Eu peço ajuda aqui ao público, isso parece o Joker. Qual foi o Evangelho de hoje? Essa foi a terceira e a menos importante, penso eu, porque as mais importantes, não, mas é que não me lembrava mesmo. Essa da rede, porque dá a impressão que essa da rede não vem muito na sequência das outras duas. E as outras duas, lembram-se quais eram? Ajudem. Exatamente. A pérola, pois, comprar o terreno porque está lá a pérola. Não, estava o tesouro. Estava lá o tesouro, exatamente. Ora bem, e neste Evangelho de hoje, e acreditem que eu estava mesmo, já não me lembrava daquilo que tinha lido, acreditem mesmo que não foi para fazer de conta. Aqui hoje continuamos na agricultura. E naquela altura era muito frequente encontrar tesouros, porque as pessoas, os romanos e não só, as pessoas importantes daquela altura muitas vezes escondiam, e quando eram invadidos, e então, pelos romanos, e então estas pessoas que tinham algumas posses escondiam no campo para irem embora, e principalmente para que os bens ficassem. E mais tarde, como passava tanto tempo, as pessoas já nem sabiam onde é que tinham enterrado as coisas, e portanto, isto que acontecia era muito frequente. E então Jesus, ao contar isto, ele vai dizer-nos uma coisa: aquele que é cristão é aquele que é capaz de se abstrair de tantas coisas que gosta, mas não tenhamos pena, porque se ele o faz, não é por causa do sacrifício, não. Ele faz isso tudo porque há uma coisa mais importante, que é o tesouro, que é no fundo esta pérola, que é no fundo esta sabedoria de que o Salomão falava na primeira leitura. E a sabedoria que mais não é aquele que sabe, é aquele que sabe que não sabe tudo. E às vezes a gente confunde sabedoria na Bíblia com a sabedoria humana, e não tem uma coisa nada a ver com outra. Sabedoria humana é uma pessoa que tem muitos saberes. Sábio na Bíblia pode até nem ter muita instrução, mas é aquele que sabe aquilo que Deus quer dele. E é por isso que eu hoje tentei fazer assim um resumo, e só compliquei se calhar, mas hoje eu gostava de vos ler uma coisa. Amanhã é o dia dos avós, de Santa Ana e São Joaquim, que eram os pais de Nossa Senhora Maria. Eu gostava hoje, já que estamos para todos os efeitos no dia dos avós, gostava de escrever uma carta aos netos. Queridos netos, um dia vou contar-vos que houve um tempo em que as pessoas não se podiam tocar, mas que era essa, afinal, a melhor forma de amar. Um tempo em que não se podiam abraçar, mas que era esse o maior abraço que podiam dar. Um dia vou contar-vos que
que houve um tempo em que não ia visitar os avós. Não visitar os avós era um gesto de amor. Que não encontrar os amigos era amizade. Que ficarmos fechados só conosco era altruísmo. Um dia eu vou contar-vos, queridos netos, que havia heróis verdadeiros que deram a vida e se deram por nós. Vou contar-vos que todos tivemos muitas saudades uns dos outros, que as pessoas chegaram a cantar à janela porque não podiam sair de casa, que se espalhou o terror e o amor, a desconfiança e a esperança, que tivemos de ficar afastados para perceber que estamos juntos. Houve um tempo que nos desinfetámos tanto, mesmo estando limpos. Um tempo em que até o papel higiênico esgotou nos hipermercados. Vou contar-vos que as igrejas ficaram vazias durante meses e depois mudaram de lugar e lugares. Sim, a missa passou a ser ao ar livre, porque no interior da igreja, só mesmo por inscrição, com o banco reservado e de máscara posta. As celebrações essas multiplicaram-se pelas redes sociais, na internet, sem falar na rádio e na televisão, mas mesmo assim mas não era a mesma coisa. Alguns sacramentos não se realizaram ou ficaram mesmo adiados, e alguns deles que se fizeram-se a medo. Nos funerais, não pudemos nem tivemos tempo de nos despedir dos nossos entes queridos. Até o recinto de Fátima ficou fechado no 13 de maio. Os bancos do jardim ficaram despovoados. Os baloiços ficaram parados. A vida que achávamos conhecer foi embora numa madrugada. E vimos a primavera chegar da janela. E ainda não voltou a ser aquilo que era. Um dia, queridos netos, eu vou contar-vos tudo isto e muito mais. Porque agora não há tempo para dizer tudo o que deve ser dito. E dizer-vos, por exemplo, que muitos que iam à missa deixaram de ir por causa do Covid. Faziam tudo normal, iam à praia e tudo, andavam lado a lado nos autocarros e nos aviões, porque a economia falava mais alto, mas a missa essa podia esperar. Era o Covid que assim o determinava. Covid. Mas nem tudo é mau neste Covid-19. Ele, se é que é masculino, e se é que o género conta aqui alguma coisa, também trouxe coisas positivas. Mostrou que há gente que dava a vida para que outros a tivessem, e outros que batiam palmas nas janelas das casas. Houve gente que trabalhava a tempo inteiro e com horas extraordinárias, e outros, em festas privadas, só pensando em si, espalhavam aquilo que outros procuravam conter. Neste dia dos avós, é para vós, queridos netos, este conselho. Não façam o que nós fizemos. Dai valor àquilo que tem mesmo valor. Não deixeis perder aquilo que é mesmo importante. Não será esse o tesouro escondido? A pérola preciosa que cada um é convidado a procurar e que o Evangelho de hoje nos recorda? Como dizia o Papa Francisco, o Papa do nosso tempo, na oração pelo fim da pandemia que ele fez sozinho na Praça do Vaticano, ele dizia: estamos todos neste barco. Ninguém se salva sozinho. Só o conseguiremos juntos. Sim, dizemos nós agora, queremos entrar neste barco e remar todos para o mesmo lado, para termos sucesso nesta travessia. Ou cada um fazer o que bem entende? Que o Senhor Jesus, timoneiro deste barco, nos dê a sabedoria do seu Espírito Santo, como pedia Salomão, para escolher o tesouro que Ele tem reservado para nós, na outra margem. E como uma homilia um pouquinho diferente, às vezes, mesmo dando um pouquinho mais de trabalho e feito tudo à pressa, às vezes é importante também que nós mudemos um bocadinho o chip para falar de outra maneira,
para nós ouvirmos com mais cuidado aquilo que se calhar nem sempre ouvimos. Eu falo para mim, que além de falar também me procuro ouvir. Quantas vezes eu digo coisas para os outros que eu não faço. Vamos continuar com a nossa celebração e vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Todas as coisas foram feitas por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica, e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós agora, neste momento, vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, como habitualmente acontece nesta altura, e unidos no Espírito Santo, peçamos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, para nós e para os outros fiéis, os dons que Ele tem preparado para todos, e vamos dizer, logo após cada invocação, com fé e humildade, a seguinte oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pela Igreja Santa e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e por todos os seus fiéis, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes, pelos que fazem de Deus o seu tesouro e por todos os que o negam e ofendem, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a palavra de Deus e pelos acólitos que servem ao altar da Eucaristia, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Eu vou pedir por todas as avós e para que tenham saúde e tempo para abraçar do mesmo jeito os netos e os beijar e abraçar. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E por todos os avós que estão hospitalizados e que, por motivos vários, por doenças várias e, sobretudo, por causa desta pandemia, não podem ver aqueles que lhes são mais queridos. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por nós aqui, pela nossa paróquia, por todos aqueles que estão na nossa companhia e que participam da nossa celebração deste jeito, através da internet, para que todos possamos valorizar a Eucaristia como a joia, a pérola de que falava o Evangelho, o tesouro de que falava o Evangelho, e que mesmo agora em tempo de alguma dispersão, já não falo quase em férias, porque é cada vez mais complicado nestas coisas e por causa destas coisas, mas pelo menos que encontrem também tempo para encontrar e procurar este tesouro que é a Eucaristia,
mesmo com leituras que a gente já está fartos de ouvir, mas que nunca nos cansamos de escutar. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui em Paradela, nesta nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, vos apresentamos, e concedei-nos tudo aquilo que for do teu agrado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, o fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo, cantando humildemente, o vosso louvor. Hosanna, Hosanna, Hosanna no
Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta igreja que está aqui, de toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todo o povo de Deus, tornai-a perfeita na caridade. Queremos também, Senhor, lembrar nesta tarde alguns que foram também a razão da sua presença aqui nesta celebração. Concretamente lembramos o Euclides Marques do Vale, a Rosa Maria Silva, o António Esteves e esposa, e também todos os irmãos falecidos da Irmandade de São Pedro. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia, olhem, o Padre Armando, que hoje, o Padre Armando da Guarda de Baixo, que hoje faz precisamente 55 anos que foi ordenado padre. Dai-lhe e a nós todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E com confiança, rezemos, pode ser a rezar, ou como é que é? Pode ser o como é que é? Então, força. E me pediu que me entregasse ao meu irmão. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou. E só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Podemos cantar assim. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis a nossa indiferença, olhai e concedei-nos a sabedoria de saber olhar para aquilo que é importante. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Estão aqui algumas hóstias a voar. Faça o que quiser, faça o que quiser. Eu também.
és o pão que dá força em mim. Quem comer deste pão viverá por mim, quem deste vinho beber viverá de amor, e feliz reinará com o seu Senhor. O pastor és caminho seguro, verdade e vida. Quem te segue não anda no mundo perdido e só. Nem a vida ou a morte ou algum poder do seu amor poderá jamais separar. Para a vida sem fim ressuscitará. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Tomai e comei, este é o meu corpo. A medida e unidade.
jamais deixar de crer no teu amor, no teu amor. É impossível eu não crer em ti, é impossível eu não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal, meu ideal. É impossível eu não crer em ti, é impossível eu não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Um versinho para não perder o costume, na paróquia da Senhora da Assunção, em que o tesouro é a Eucaristia, que ninguém afaste da missa o seu coração, mesmo se for em outra freguesia. A Eucaristia é a nossa riqueza e a vida deve estar ligada a ela, que ninguém, por distância ou tristeza, se afaste dela em paradela. E termino com uma brincadeira, mas que lembra com todo o carinho, que a fé se vive de forma inteira, sem esquecer da oferta no cestinho. Quem escreveu isto foi agora o Marcelo, que está em São Paulo e que habitualmente nos acompanha e que também vem comentando, de facto, quer as leituras, quer o Evangelho, e pronto, também não podia deixar de escrever aquilo que escreveu. Ouçam, realmente isto hoje foi realmente um pouquinho caricato, para não dizer outra coisa. Esta vai ser para contar, não digo que seja para contar aos meus filhos, porque não os conto ter, mas isto é uma maneira de falar, mas realmente não é todos os dias que isto acontece, e estávamos a ver que a coisa não estava fácil. Não sei se vós todos deram conta do que é que se passou, não é? Portanto, com o vento, houve 3 partículas consagradas que saíram da custódia, da Píxide, e pronto. E foi um andar, fintarmos as 3 e 4 e... Mas por um lado às vezes é preciso estas coisas para a gente ver até que ponto é que estamos a acreditar naquilo que fazemos ou não. Eu dou comigo muito a pensar nisto. Olhem, tal como eu vos dizia no início da nossa missa, da nossa Eucaristia, esta, portanto, é a última Eucaristia. No próximo sábado já será o 1 de agosto e, portanto, aquilo que eu vos peço era aquilo que pedi ao Marcelo. Seja aqui, seja na paróquia, seja fora dela, não deixem de participar na Eucaristia. Até porque vós, mais do que até algum lugar aqui da nossa paróquia, até porque tendes a Eucaristia também, todas as semanas, coisa que não acontece, como sabeis, em nenhum outro lugar, tendes a obrigação de levar isto mais a sério, porque tendes esta riqueza todas as semanas. Fazei o sacrifício, entre aspas, ou sem aspas, porque sei que às vezes é preciso fazer sacrifício. Eu sei também que há alguns que podem ir para um ou outro lugar que habitualmente não conhecem, e também, pronto, eu sei que nem sempre é fácil. Mas também sei que agora vamos ter, amanhã é tudo normal. Amanhã vai ser às 9h30 em Espinhel, às 11 horas em Ois da Ribeira e às 7 da tarde em Travassou. Mas de hoje, ou deste fim de semana, a 8 dias, os horários vão ser diferentes. Vai ser assim: ao sábado, em vez da missa aqui, vai ser celebrada em Ois da Ribeira às 8 da noite. 8 da noite. É a celebração que eu vou passar a celebrar mais tarde. Sábado, para quem não puder ir ao domingo, sábado, Ois da Ribeira, 20 horas. E também vai ser, se o tempo permitir, vai ser também no adro. É uma altura em que não basta calor, de certeza absoluta. Chuva é que pode vir de vez em quando, mas se houver também temos lá a igreja. E portanto, como digo, sábado, 20 horas, Ois da Ribeira. No domingo, atenção, no domingo nós vamos mexer no horário das missas em Espinhel, porque há pessoas que, se para uns pode ser muito tarde, para outros pode ser muito cedo. E então,
nós vamos fazer com que a missa volte à hora normal, às 9 da manhã. 9 da manhã, até porque eu também reconheço e sei que há pessoas que querem ir à Eucaristia para ficarem com a consciência tranquila e depois terem também o domingo mais ao seu jeito. Portanto, isto não é neste domingo, é neste domingo a 8. E vai passar a ser às 9 da manhã em Espinhel e às 11 horas em Travassou. Repito, deste fim de semana a 8 dias. Se não puderem aqui porque não há, e aqui não há, há em Espinhel, há em Ois, há em Travassou, para todos os gostos, e há noutros sítios que queirais. Eu não sei o que é que hei de pensar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz. Em princípio, eu também durante agosto quero ver também se vou dar... Nem sei por onde é que vou, mas quero ver também se descanso a cabeça. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Chama nunca te deixa só, está contigo antes que chegue a pensar.